Bom, é o seguinte, sou Ragonha do Clube dos Gestores, Ragonha, e a gente vai falar aqui de algumas falhas que a gente está vendo na gestão da empresa, dos setores, na verdade, dos setores e processos, das equipes, que é claro que todos fazem parte, inclusive diretores e RH. Se vocês vão ver que todos têm interferência na gestão que os gerentes fazem, né? Que a responsabilidade é dos gerentes, mas todos participam. E o que eu tenho reparado que pode fazer uma diferença enorme no seu trabalho, tanto de você gerente para ter um desempenho melhor, quanto do diretor e do RH que querem que o gerente faça um trabalho melhor. Você vai ver algo muito básico aqui que a gente percebeu, que eu percebi no contato com todos os nossos clientes, não todos, né, mas em contato com alguns ficou muito claro isso daí, e aí em contato até com outros que não são clientes, deu para perceber que é um padrão que está sendo realizado. E você vai entender claramente aonde que é essa divergência, vai ficar de forma lógica e clara para você, com os questionamentos que eu vou te dar. Vamos lá. O que você vai ver nesse vídeo é o que os diretores RH estão fazendo, já vou falando e dando sugestões de melhoria. Depois você vai tentar identificar qual que é o problema, onde que esses pequenos problemas, qual é o problema maior que isso ocorre e como pode resolver isso, né? Aí eu vou te mostrar essa falha, onde está esse erro, né, grande de alinhamento de gestão, né, somando todos esses procedimentos errados que eu vou te mostrar. E aí eu vou mostrar um depoimento do diretor de RH que comprova que a gente está no caminho certo, porque eu vou te falar realmente básico, mas, enfim, ainda tem muita gente fazendo de forma diferente. E aí eu vou te mostrar uma sugestão prática de como fazer isso, como fazer uma boa gestão alinhada, sem cometer esses problemas que você vai ver. Né, como delegar, avaliar o desempenho, dar feedback e treinar os seus gestores para ele desenvolver e ter uma equipe nota 10, que é a função do gestor. Né? Então, quando a gente fala em problemas de gestão, é problema para ele fazer isso. Ele também delega, avalia, dá treinamento, treina, dá feedback e treina a sua equipe. Essa é a principal, deve ser, ou deveria ser, a principal função do gerente. Então, se você tiver dúvida, depois pode clicar aí no site e pedir para falar com o orientador, que sou eu, eles passam o contato e a gente tira as dúvidas, tá bom? Não se acanhe. Vamos lá. Vou tirar esse negocinho que está aqui. Depois, se você quiser também esse texto, enfim, essa transcrição aqui, eu não tenho aqui, a gente não está muito preocupado com efeitos sonoros, não tem efeito, não tem nada, tem conteúdo bom, é uma aula, então tem um script aqui para depois você quiser pode ler, se você quiser pode acompanhar comigo, enfim, não tem, esse aqui, a gente está aqui para falar, para gerar conhecimento e desenvolver a sua habilidade aí de gestão. Então, vamos direto ao que interessa. O que os diretores RH estão fazendo, e em amarelo eu vou colocar sugestões de como fazer. Então eu vou dar alguns cases, são aqui, está alocado em 6 exemplos, 6 tipos de ações que eles estão fazendo. Tá? Então vamos falar primeiro sobre orientação do diretor. A orientação do diretor para com seu gerente. Né? Olha só um case. O diretor se reuniu com o gerente do setor X. Ele chegou, e é case verídico, tá? Ele apresentou os problemas do setor, falou diversas coisas, deu soluções, metas, prazo para o gerente melhorar o setor X. Não prazo para melhorar, prazo para ele executar as ações, tá? Então, olha só o nível que chegamos. O diretor acha um problema, monta todo um plano de ação na cabeça dele lá e, e passa para o gerente. Qual que é o problema disso, Ragoy? Tá, mas e daí? É o diretor que tem que resolver os problemas do setor X? A pergunta já te demonstrou o que está errado, né? Não é o diretor que resolve problemas. Ele pode dar sugestões, tudo. Mas o diretor dirige, fala assim: você tem que ir para lá. Seu departamento, seu setor, sua equipe tem que entregar esse nível de qualidade, né? E cobrar para que esse nível de qualidade seja entregue. Tem que entregar tal processo, eu quero que seja assim. Daí para frente é o gerente que tem que resolver.
Aí você fala assim, tá, mas e daí? E daí você está dando peixe em vez de ensinar a pescar. Se você já chega com um plano de ação pronto, você não tem subsídio para poder avaliar se o gerente está sabendo fazer o papel dele. Então, o que, que é o certo? Sugestão, né? Você chega para o seu gerente, ó, não vou ler aqui porque depois se tiver algum complemento a gente fala. Você, pro seu gerente, ó, os problemas X eu quero que você resolva. Me apresenta até amanhã um plano de ação. E aí você vai avaliar esse plano de ação se está coerente ou não. Se não tiver coerente com o que você precisa para resolver, se você não acreditar que ele vai resolver, o cara precisa treinar e se desenvolver enquanto gerente para ter um bom plano de ação para resolver problemas, eliminar falhas de qualidade. Então, assim, é o seu momento de dirigir e treinar, né? Quando você está fazendo dessa forma, você está treinando o cara, avaliando se ele faz bem feito e treinando para ele melhorar. Se você, inclusive, precisa de ajuda para treinar, você vai falar para ele: olha, você precisa desenvolver essa habilidade. Então, como você quer fazer? Procura o RH para te dar uma ajuda? Ou vai buscar sozinho? Entendeu? Então, assim, o cara tem que aprender, tá? Ele tem que fazer o plano. Então, isso foi um caso verídico onde que eu atuei e realmente falei pro diretor, falei assim, ele concordou, falou, não, realmente, eu podia ter esperado um dia mais, ele estava querendo resolver o problema, e ele falou, nossa, mas eu achei que tinha que resolver, eu falei, cara, um dia, você ia ganhar um treinamento, você ia fazer uma avaliação do gerente, ele te entregava, nem um dia, né, você podia chegar e falar assim, ó, para e resolve isso agora, daqui a pouco você me fala o que você vai fazer. Enfim, então, sugestão, destacar o problema relevante do setor, perguntar se não está cuidando disso, que já deveria. Então, o diretor também tem um detalhe. A apresentação dos problemas não foi muito clara. Eu peguei a reunião que esse diretor fez e falei, meu, não foi muito claro, não está preciso no que ele quer melhorar, está muito genérico. Enfim, e aí então pus aqui, ele tem que apresentar um problema claro. Pedir uma solução, um plano de ação e avaliar se o plano foi bem definido, enfim, tudo isso aqui que eu falei. Só acrescentei aqui que ele tem que saber definir o que é realmente um problema. E aí eu vou fazer um outro parênteses aqui que eu não coloquei. O diretor de uma empresa média, né, assim, pequena, meio estruturada, no caso essa nossa aí, nós estamos fazendo um trabalho de implantar um departamento de governança, de gestão profissional. Então, se ele tiver uma assessoria ou tal, ele tem que usar, ele fala, essa assessoria, no caso lá, o departamento interno de gestão profissional, ele fazer esse negócio de avaliar se o plano dele tá bom, se não tá, porque esse departamento tem que saber melhor do que o diretor de como definir problemas. Ele tem que entender a demanda do diretor e canalizar isso de uma forma mais precisa no que o gerente tem que entregar, tá? Isso é um recurso que você, numa empresa, se você tem, né, condição financeira na sua empresa, tem um lucro aí que dá suficiente para implantar um departamento desse, seria o que eu chamo de gestão de qualidade, mas infelizmente a gestão de qualidade está só focada em produto lá, em algumas coisas, para mim não é. Né? Então é a gestão de padrão de processo. Então, uma, um setor ajuda muito nesse trâmite. Tá? Enfim, fiz uma observação a mais, não sei se você entendeu, se tiver dúvida, me fala. Outra coisa, a descrição de cargo. As descrições de cargos, elas têm hoje, depois se você quiser até mostro alguns modelos, tem as competências desejadas, as responsabilidades, tudo muito genérico, enfim. Né? Ok, eu não estou aqui criticando o que tem, a questão é o que não tem. Né? Então, competências, pô, avaliar competências é algo extremamente complexo. Né? Eu não gosto muito, né? Muita gente não gosta de avaliação de competências, e sim avaliação de desempenho. E no nosso caso, nós trabalhamos com avaliação de desempenho. Então, assim, muitos têm avaliação de competências e não têm desempenho, e nós temos um problema. Então, qual que é a sugestão? Inserir a responsabilidade dos gestores. Aí vem o seguinte: qual é a responsabilidade do gestor? No nosso método de gestão, e depois você pode entender melhor aí, é manter e melhorar os resultados dos processos e das pessoas. Então, é manter e melhorar. Se tá bom, mantém. Se precisa melhorar, melhora, né? Ou tem oportunidade de melhoria. Essa é a principal função da gestão. Gestão não é para fazer atividades que às vezes operacionais, analistas fazem. Gerenciar, administrar é para manter o resultado, a qualidade e para você melhorar, tá bom?
Então, quando você define essa visão do que é gestão, qual é a responsabilidade do gestão e dos gestores, inclusive, ó, essa é uma definição do professor Vicente Falcone, que é o bambambam de gestão no Brasil, e você não vai me convencer que tem outro melhor, tá? Então, assim, quando você tem esses dois objetivos, aí você insere quais as etapas e rotinas de gestão de processos e pessoas que ele deve fazer e a periodicidade. Olha só, aqui tem uma dica de ouro. Se ele precisa fazer atividades para manter o primeiro resultado, quais são essas atividades? Aí, com base nisso, você coloca na descrição dessas rotinas quais são as atividades e periodicidade dessas atividades. Tem que treinar? Tem atividades, pô, não tem periodicidade de treinamento, quero um constante, tem que estar sempre com treinamento aberto. Ok. Tem que monitorar? Como que ele monitora a cada quanto tempo? Que é avaliar a qualidade. Quais são as rotinas? Isso você coloca na descrição de desempenho, na descrição de cargo dele. Tá? Então, olha só, nós estamos falando que uma falha aqui, a descrição, na hora que você põe fala em descrição, também está falando de delegar. Você deve delegar o que está na descrição. Que aí também já tem um problema. Tem muita gente que delega o que não está na descrição. Então, se ele tem essa responsabilidade, ele tem que estar na descrição. E qual é a responsabilidade como gestor? O que é gestão? Então, gestão é para manter e melhorar e gestão de processo de pessoas. Quais são as rotinas? Aí você coloca lá e delega, tá? Então, e aí vamos lá para o outro item, que é a avaliação de desempenho. As empresas hoje avaliam a cada 6 meses as competências comportamentais, que eu te falei, geralmente põe descrição de cargo comportamental, avaliação de desempenho comportamental, até aí tá batendo, fechou. O problema é que avalia somente o comportamento e não avalia o resultado e outros desempenhos esperados, daí a avaliação fica manca. Por quê? Porque o que você espera de um setor de vendas? Vender, bater meta, só do setor de vendas? Se você põe isso na descrição do setor de vendas, está ok. Manter o resultado, manter as vendas, enfim, melhorar as vendas. E nos outros departamentos? Pô, não sei colocar isso nos outros. Tá, a gente pode te ajudar. Mas todos os processos existem resultados esperados, não comportamentais, né, da empresa. Mas resultados, entrega tem que entregar no prazo, compras tem que comprar e fazer o produto, a matéria-prima chegar antes de faltar. Enfim, tem diversos resultados esperados. Se você não coloca e não delega com base em resultados e processos, só com avaliação comportamental, você não desenvolve processo e não mantém a qualidade dos processos. Então você não está fazendo uma gestão boa, você está fazendo uma gestão manca. Tá manca, tá faltando coisa. Então, o que a gente sugere aqui, ó? O que é a função, vamos lá, o que é a função do gestor e sua responsabilidade que não está sendo feito? Veja na descrição do cargo. Você quer fazer a avaliação de desempenho, você tem que avaliar o que ele precisa melhorar. E o que precisa fazer está na descrição de cargo. Então, o que precisa avaliar também tem que estar na descrição de cargo. Então, por isso que eu falei lá que tem que ter gestão de processo, quais são as rotinas, e avaliar se ele está fazendo e se ele está fazendo bem feito. Se ele não estiver fazendo bem feito, ele precisa desenvolver e precisa treinar. Então, eu já estou cantando a bola aqui. Quais os indicadores de processo que estão no nível desejado e quais eles precisam melhorar? Então, qual o processo que ele é responsável para manter e melhorar, né, resultados, quais estão de acordo e quais tem que melhorar. Quais eles têm que melhorar, é isso que ele tem que ser avaliado. Né? Também quais estão no processo, qual ele tem que melhorar. O que tem que melhorar tem que ser treinado, né, desenvolvido. Então, quais são os colaboradores que estão com desempenho abaixo? Pô, ele é o gestor que avalia o desempenho dos colaboradores também, dos processos. Então, se ele tem que treinar os colaboradores, ele tem que avaliar para depois treinar o que precisa. Tá fazendo o link? Acho que você já está entendendo o problema principal. Então, a descrição de carga e avaliação de desempenho não estão alinhadas e não tem a questão de gestão, que é a função principal do gerente. Tá? Então, aqui, olha lá, outro caso. Feedbacks do dia a dia dos diretores para os gestores. O cara falou assim, você precisa aprender a liderar, ter a equipe na mão. Liderar é algo claro e preciso? O que é liderar para você? Né? Por que eu preciso aprender a liderar? O que eu não entreguei? Eles não estão cumprindo o que exatamente? Poxa, tá claro o que é que ele tem que fazer, o que ele tem que melhorar, o que ele não está fazendo? Se não está claro, esse feedback não serve para nada. Ao mesmo tempo, aqui ele fala assim, ó, a equipe do sax está com muito problema, fizeram um pedido errado de envio de produto. Aí, esse é o caso real. Aí, nesse momento, o que acontece aqui que está errado? Feedback também. Pô, o saque não é responsável pelo envio de produto. Né? Quem é responsável pelo envio de produto
é a entrega, o processo de expedição. Só que ele foi detectado no saque. Então, cuidado com o que o diretor fala, né? Confusão. Então, qual a sugestão? O que é esperado e cobrado dos gerentes na avaliação de desempenho deles que não está sendo feito ou não deu resultado? É isso que você precisa cobrar. Se você no dia a dia dá feedback e cobra coisas que não está nem na avaliação de desempenho, que não está na descrição de cargo, você está cobrando mais coisas. Então, assim, peraí, ele tem que entregar aquilo ou não? Se aquilo é relevante, ele tem que estar numa avaliação de desempenho que tem que estar na descrição. E aí você dá feedback, entendeu? Então, exemplo, liderança está ruim, a equipe não está entregando resultados A, B e C e parece não estar preocupada em entregar. Ah, se ele fala assim, ó, a equipe não está entregando os resultados A, B e C, o problema que você tem que fazer não é de liderança, o problema é melhorar o resultado, né? Então, sei lá, porque liderança pra gente e outros muitos, liderança é a parte comportamental. Agora, se os resultados não estão sendo entregues, esse é problema de gestão. Tá? Ah, mas parece que a equipe não está preocupada em entregar. Aí é um problema de liderança, porque ela não, você não está conseguindo focar a equipe nos resultados que elas precisam, que ela precisa entregar. Então a questão de ela não estar animada, não estar focada, não estar buscando alcançar o resultado. Isso é atitude, comportamento que você tem que despertar na equipe através da liderança. Então, diretores, por favor, sejam mais claros e precisos. Se o diretor não for, você é gerente, não tem problema. O que você faz? Senta com o diretor e fala, seja mais claro e preciso. Peraí, vamos separar. Você tem que ser bom nisso. O diretor, ele tá ali só para te dirigir. Entenda onde que ele quer que você chegue, qual o problema que ele não quer que tenha, e vai lá e torna isso um processo e resolve esse processo. Melhora esse processo. Olha só, aqui, ó, olha como o viés hoje está muito forte de liderança, né? Todo mundo liderança, liderança, comportamento, a pessoa é mandada embora por comportamento e nunca para processo. Para. Se eu quero ver o gestor que não entrega resultado, meu amigo, não é só comportamento. Olha só, o gerente com a meta do diretor de resolver os problemas do setor X relatou para mim, que eu sou mentor dele, diversos problemas dos colaboradores, comportamentos da supervisora. Então, assim, ele falou só de comportamento. Ah, a pessoa X não tá não sei o que, a pessoa Y não sei o que, não sentir uma responsabilidade, blá blá. Você, cara, os problemas eram procedimentos mal definidos e mal executados. Eu sabia disso. Precisava definir procedimentos de trabalho mais eficientes, delegar, treinar e depois, se continuar os maus comportamentos, focar nisso. Assim, a princípio, o pessoal está tão focado em liderança, em comportamento da geração Y, Z, e esquece de processo. E aí eu falei, não, calma lá. Ele olhou e falou assim, puxa, é verdade. Hein? Ele falou, Falei, qual o problema? Isso aqui está sendo feito? Não, o processo não está sendo feito. Foi definido? Foi. Por que não está sendo feito? Cobre ser feito. O processo está mal definido ou não foi nem definido, estão fazendo do jeito que eles acham? Pronto, vai lá, redefine o processo e treina. Então, assim, sugestão: o gerente deveria identificar quais processos estão errados ou mal executados e corrigir os processos. Treinar avaliando durante a correção as habilidades e atitudes das pessoas para depois dar um feedback de comportamento. Que ele tinha entrado no setor agora recentemente. Então, assim, cara, primeiro vai no processo, vai ver se a pessoa segue ou não. Então, assim, comportamento, aí você avalia e dá um feedback, mas cuidado que às vezes o feedback é para você mesmo. Que você está liderando mal e por isso que o comportamento deles não está adequado. Tá? Então, aí treinamento. As empresas, eu vou, acho, dar uma resumida aqui. As empresas de médio porte. Teve uma empresa de médio porte que falou assim, cara, o que vocês estão focando em treinar? Ah, esse ano a gente decide um tópico por ano. Esse ano o treinamento seria treinamento de comunicação, porque os líderes não estavam se comunicando bem. Daí eu perguntei, que tipo de comunicação? Porque para mim comunicação é algo muito genérico. Ela falou, os recados de RH não chegam nos colaboradores, não sabe o que está acontecendo. Eu falei, ai meu Deus. Então, assim, isso é problema de comunicação. Esse exemplo que ela deu não é problema de comunicação. É problema de procedimento, de processo. Se tem recados para chegar na equipe, não é porque os gerentes não estão falando. Quem falou que o gerente tem que falar os recados? Então, qual que é o processo? Quem tem que comunicar o quê? Quem é a fonte da comunicação? Por onde passa para até chegar? Então, gente, cuidado com o jeito. Aí contrata, detalhe, aí vai lá e contrata um treinamento, uma mentoria, faz um programa, uma campanha genérica. Comunicação. Cara, tem que ser coisa prática. Se não for prática, não resolve. E prática geralmente envolve procedimento, até de comportamento. Olha só, empresas contratam mentorias de liderança comportamental para treinar seus gerentes. Liderança é um indicador de avaliação de desempenho?
Se foi e precisa melhorar, tá certo contratar a mentoria. Só que cadê o treinamento para os gestores melhorar o processo? Otimizar, melhorar a qualidade, manter. Cadê a descrição? Vocês estão trabalhando só com comportamento, liderança, com parte comportamental? Então, assim, aí é um problema. E geralmente a tendência das pessoas pegarem isso, porque é o que mais ouvem falar, o RH é psicólogo, geralmente, e ok, né, ajudar a trabalhar do comportamental, mas e a questão do processo? E a qualidade? Como é que se resolve? Não é só comportamento. Você gosta de estar todo mundo motivado, engajado, cara, engaja para ir para o lado errado que vai. Então, processo, indicador, definições, metas são necessárias para definir para onde tem que ir. Tá? Então, treinamento, e detalhe, treinamento não é solução, treinamento não resolve o problema. Ele desenvolve habilidades para os gestores aplicarem na empresa. Se não aplicarem, não resolve. Geralmente chamam de treinamento curso. O cara vê lá tal. Treinar é você ir lá e fazer, e acompanhar e ver se está dando certo e ver se realmente resolveu o problema. Então, aí para mim, eu só acabo um treinamento depois que eu vejo que está dando certo. Não é dar curso, falar assim, ó, acabou o curso, tchau. Então, sugestões: treinar o que é avaliado numa avaliação de desempenho, certo? Então, avaliado de liderança, dá treino para liderança. Avaliado se ele sabe monitorar o processo, avalia, então dá um treinamento. Se não sabe treinar, enfim. Nem sempre treinar é necessário. Às vezes, só definir ou corrigir os processos com um bom procedimento. E problemas comportamentais aparecem durante a solução dos problemas, e sim, também devem ser resolvidos. Também pode ser um problema para ser resolvido, né? Eliminar a causa e tal. Então, o que nós estamos falando? Agora acho que ficou fácil, eu dei diversas dicas para você. Qual é o problema de gestão aqui? Né? Pensando de forma geral, se você juntar tudo isso aqui que eu falei, qual que é o principal problema? O principal problema é ligado à gestão de processo, gestão de resultado. Estou dando um foco para você, né, não se perder na pergunta. Para o vídeo, pensa um pouco. É ideal você parar e pensar, exercita isso. Eu não vou deixar o espaço em branco aqui. Se você quer realmente pensar, eu sugiro que pense, dá um pause e avalia. Volta, ouve, vê aqui. Né? Qual que é o problema genérico que tem aqui, que geralmente está acontecendo nas empresas? Eu vou te falar então. Pausou, vai lá, volta. Ó, eu vou citar antes um depoimento da gerente de RH que eu prometi. O diretor de RH de uma empresa grande com 6 mil funcionários brasileira me disse, né? Uma empresa brasileira. Foi esse ano, 2024, a gente identificou que os gestores não dão treinamento para a sua equipe. Eles têm gerentes, tá? Tem gerentes pra caramba lá, vou pôr aqui, ó, gerentes, que é para ficar bem claro que não é qualquer um. Logo na integração, já não dão integração, não ficam com os vendedores, no caso eles estavam dando exemplo de vendedores nas primeiras visitas, não dão feedback planejado, não acompanham e treinam cada um. Ou seja, não fazem o que são pagos para fazer. Olha só. E aí, o que você faz? Treinamento? Treinamento? Não, cara, não é treinamento. Presta atenção. Não é treinamento que resolve isso. Ah, vamos dar um treinamento. Que treinamento? Portanto, olha só, a descrição do cargo, a avaliação de desempenho, o PDI, o feedback dos gestores não estavam alinhados e bem feitos. Não tá tudo certo aqui. Não tá desestruturado. Se a descrição, a avaliação, o PDI, o feedback não direciona para o cara falar o que ele tem que fazer e não mostra que ele não está sendo feito, para que serve tudo isso? A avaliação de desempenho que não avalia se ele faz o que ele tem que fazer não é avaliação de desempenho eficiente. Então, assim, e é o que estava acontecendo. Como que o cara, depois de tanto tempo que ela falou, com avaliação de desempenho, tem tudo. Como que descobrimos que o departamento não, os gerentes não treinam, não avaliam, não fazem integração? A avaliação de desempenho tem que, de novo, avaliar o que ele faz. E o que ele faz está descrito na descrição de cargo e rotinas. Então, assim, o grande problema, meu amigo, é isso. Fica sonhando com comportamento e esquece de processo. O problema é o alinhamento do organograma, né? Quem vai fazer o que de gestão, que é o diretor, gerente, supervisor, líder. Aí, com a sua descrição de cargo, com a avaliação de desempenho, o feedback no dia a dia, né? E uma orientação e o treinamento.
Tudo isso tem que estar alinhado dentro da mesma coisa, cobrando, falando, eu quero que você faça isso, estou avaliando se você fez, se você não fez, vou treinar. Tem que ser a mesma coisa, não é o feedback durante o dia cobra uma coisa, o treinamento é outro, que vem lá que, o fulano falou que precisa de um treinamento. Meu, se você precisa de um negócio e realmente precisa melhorar a qualidade de alguma coisa e não está na descrição de cargo, vai lá e revisa a descrição. Porque o cara não está fazendo, não adianta você dar treinamento e não falar para ele que ele tem que fazer. Você tem que primeiro delegar, definir, delegar que põe na descrição e delega. Então, assim, senão o cara fica perdido, ele não tem um foco do que ele tem que melhorar. Esse é um grande erro. A pessoa não tem foco, ele tem que falar assim, cada um fala cada hora é uma coisa. Se olhar para a avaliação de desempenho é uma coisa, se ele olhar para o diretor ontem é uma coisa, amanhã vai ser outra, e aí o treinamento é outro. Tudo descasado. Não funciona. Entendeu? Então, assim, o que eu sugiro para você, alinhe tudo isso, entenda o processo de gestão. A solução é mapeie, o que é gestão? Você sabe, a gente tem, se você quiser eu te passo. O que é gestão para melhorar, para manter e para melhorar? O que tem que ser feito? As rotinas. Tá? E aí, com base nisso, tem habilidades. Se ele não souber, vamos desenvolver as habilidades para fazer essas rotinas. Então, delega. Tem aqui um plano de ação. Por ser verdade, estou falando aqui. Ó, definir o processo de gestão. Eu estou tão bom que eu sei até sem ver. Definir o processo de gestão de processos e pessoas. Né? Define qual que é o processo de gestão de processos. O que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas, avaliação de desempenho, PDI, tudo dos seus colaboradores, inclusive dele. Gestão de processos, quais são os processos da empresa, quais são os resultados esperados, indicadores que tem que se manter, padrão de qualidade, como são criados os processos. Define tudo isso aqui. Aí revisa a descrição e coloca isso que foi definido. O gerente tem que fazer, o supervisor, o líder, qual que é a divisão entre eles? O diretor só corrige, né, só monitora. Então, revisa a descrição, revisa a avaliação de desempenho, treina os gestores para fazer isso que você está delegando para ele na descrição e na avaliação, treina os diretores e o RH para cobrar e dirigir os gestores corretamente. Aí sim, avalia o desempenho dos gerentes, dá um feedback de acordo com o desempenho, né, definido, treina a equipe no que realmente ela precisa, equipe de gestores, eu estou sempre falando de gestores, sempre focado em manter e melhorar os processos, alinhados o discurso e a descrição. É isso que você tem que fazer. Viu? A lógica está muito simples, não tem como falar assim. Se você acha que tem uma coisa que eu estou falando que é fora, entre em contato comigo e vamos discutir. Mas para mim está muito claro, não tem uma coisa que está conectada à outra. Ok? E não fui eu que inventei, nem gestão de processo, nem gestão de pessoa. Tem gestão de projeto. Gestão de projeto está dentro de processo de pessoas. Depois, se quiser, eu te mostro. Ok? Então é isso. Agora, quer melhorar isso? Precisa de ajuda? Entre em contato com o clube de gestores, fala o que você precisa aprender. Você escolhe o que vai aprender de acordo com a sua necessidade. Nós não temos pacote que tem que ensinar tudo, fazer um curso completo. Não. Se você não sabe nada, começa do começo. Se você já sabe do meio, vê lá o que você quer implantar. Olha só, veja o que você quer implantar e nós te ajudamos a aprender. Inclusive, são planos de mentoria. A gente dá a teoria, que geralmente é rápido e prático, né? Tem lá alguns manuais para você ler, implantar, e a gente acompanha a implantação. Os outros mentores que são gestores de outras empresas. Então você vai também aprender discutindo problemas de outras empresas que estão implantando seus processos, fazendo gestão, quais são as dificuldades, quais as ferramentas, como eles usam as ferramentas, e você também vai passar por esse processo, tudo em grupo. Tá? Então entre em contato, clica aí em algum lugar se você quiser a nossa ajuda para implantar qualquer parte, né? Especificamente, nada de curso de longa duração e tudo muito prático, tá ok? Espero você lá do outro lado, um abraço e qualquer dúvida também manda pra gente.